Amiga, meu amigo, nós vamos agora mostrar como a fé funciona e como ela fica também impedida de funcionar. Quem decide fazê-la funcionar ou não é a própria pessoa. Não é Deus, mas a própria pessoa. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 3, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Uma coisa enorme. Ele colocou aquela imagem de ouro bem no lugar alto e mandou juntar os governadores, os prefeitos, as pessoas responsáveis pelos estados onde ele era o imperador. Ajuntou os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem e participassem da consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, o que aconteceu? Se ajuntaram todas aquelas autoridades e vieram para a consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todas as autoridades, a nata da sociedade da Babilônia, que é hoje aquela região onde está o Iraque e o Irã, todas as autoridades estavam ali de pé. Nisto, um porta-voz do imperador disse em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ele disse: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Porquanto todos os povos ouviram o som da trombeta. Todos ouviram o som da trombeta, da harpa, da cítara e do saltério e de toda sorte de música. Todos se prostraram, tanto os povos, homens, nações, de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Mas, no mesmo instante, chegaram alguns homens e acusaram os judeus Sadraque, Mesaque e Abednego, porque estes homens eram judeus e eles não se curvavam diante de nenhum Deus, já que eles só criam no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Então aqueles homens intrigantes chegaram para o rei e disseram: tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um cargo de confiança do imperador. Eles eram homens muito importantes diante do império. Mas a imagem que Nabucodonosor havia feito, com suas leis, exigiam que eles adorassem, se prostrassem e adorassem aquela imagem. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, fique, pois, sabendo, quando vocês ouvirem o som da trombeta, o som da harpa, do pífaro, da cítara, quando vocês ouvirem a música, vocês vão se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Porque se vocês não fizerem isso, vocês serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. Quer dizer, esse desafio que Nabucodonosor fez, essa ameaça, naturalmente, as pessoas que estivessem olhando do ponto de vista físico, do ponto de vista do
do bem-estar social, do bem-estar da sua carne, não teriam a mínima rejeição possível. Imediatamente aceitariam adorar e se curvar e até beijar a imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de fé, eram homens de Deus. Eles eram humanos, eles eram sujeitos às mesmas tentações, às mesmas fraquezas humanas. Mas eles tinham uma fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nem mesmo fazer imagens, quanto mais prostrarmos e adorar essas imagens. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram taxativos. A fé que eles tinham era mais forte do que a vontade da carne. E aí é que está a grande vantagem das pessoas que nascem de Deus, porque quem nasce de Deus é espírito, e quem é espírito tem essa vantagem. Estão mais inclinadas a servir ao Senhor Jesus do que servir a própria carne. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram caso daquelas ameaças de Nabucodonosor, porque ainda que tivessem que pagar com a própria vida, era melhor pagar com a própria vida, é melhor perder a vida nesse mundo e ganhá-la eternamente com Deus, do que ganhar a vida neste mundo e perdê-la na eternidade. E essa é uma decisão pessoal, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Agora, se não, quer dizer, se ele não nos livrar, ainda assim, ó rei, nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Olha só que coragem, olha só que qualidade de fé. Minha amiga, meu amigo, a cada dia nós somos levados a esse vale de decisão. Aí está a razão porque tem muitos cristãos fracassados, falidos. Por quê? Porque preferem satisfazer a vontade da carne, preferem salvar a própria pele nesse mundo do que manter a sua fidelidade ao Senhor Jesus. E o que aconteceu? Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. E pegou os homens mais fortes, mais poderosos do seu exército e mandou-os que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo chegaram ao ponto de matarem os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus honrou a fé daqueles homens. Deus honrou, como ele honra a fé das pessoas que manifestam no nosso meio essa fé. Não apenas no nosso meio, mas em qualquer lugar. Onde há manifestação da fé, então ali Deus estará honrando aqueles que o fazem. E a verdade é que o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles disseram: é verdade, ó rei. Mas ele disse: eu estou vendo agora 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, quando você resiste à carne, quando você resiste às ofertas que este mundo lhe oferece, para deixar a sua fé de lado e curvar-se e adorar as criaturas ou as imagens que o mundo tem feito, quando você resiste a essa atitude, Deus se torna o seu companheiro. Ele anda com você.
O próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não tiveram medo porque criam na salvação divina. E Deus está buscando mulheres e homens que tenham esse mesmo fogo, esse mesmo caráter de fé, para que ele possa manifestar suas grandezas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você certamente deve estar sofrendo hoje, porque um dia você quis salvar a sua pele, você quis se livrar da fornalha, das injustiças, das perseguições, das infâmias. Sim, você quis fugir da luta, você quis fugir dos problemas enfrentados por causa da sua fé. Olha aí o que você está vivendo hoje. Hoje você está aí apagado, morno na fé, caído na fé. Mas ainda há tempo de você se restabelecer, se recuperar. Porque o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite para você, ainda há tempo de se recuperar, desde que você tome uma atitude de fé e venha confrontar as ofertas de Nabucodonosor de hoje e seguir a oferta de Deus de viver pela fé. Paulo disse que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, vale a pena você lutar, confrontar, resistir o mal e viver pela fé.